Ora bem, a biografia do meu próximo convidado é fascinante. Em poucos parágrafos nós ficamos a saber que foi professor, foi músico, maestro, consultor financeiro e contador de histórias. Não admira que ele se autodenomine um homem que gosta de fazer coisas. E uma das coisas é só isto: viajar da Suécia a Portugal sem um tusto. E a Odisseia está imortalizada num livro chamado Pé Descalço. Comprar o livro é ajudar uma causa muito nobre. Vamos já saber tudo. Senhoras e senhores, ele vai imbuir-nos de espírito aventureiro e bons sentimentos. O Ricardo Frade, senhoras e senhores. Ricardo, a gente conheceu-se, foi numa FNAC qualquer durante uma... Foi na FNAC do Norte Shopping. Foi na FNAC do Norte Shopping e eu depois de falar contigo, eu um dia tenho que entrevistar este indivíduo, porque ele deve ter muitas histórias para contar. Eu percebi logo ali, e está aqui o livro, um livro com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa, o que significa que, pelo menos este, ele leu. Há muitos que ele se calhar é tipo, tá bom. Mas como é que tu conseguiste convencer Marcelo Rebelo de Sousa a prefaciar o teu livro? Pedi-lhe. Tens lata, não é? Pedi-lhe, mandei-lhe um e-mail e disse gostava que me desse uma opinião sobre o livro. E que escrevesse o prefácio. E a resposta foi, traz-me um livro a Lisboa e depois vemos o que é que acontece. Foi assim tão fácil como isso? Foi. Sabes que nós tentámos convidar o Marcelo Rebelo de Sousa para ir a uma edição do podcast que eu faço com o Bruno Nogueira e com o Filipe Melo, o Manês para no cu. Nós decidimos convidá-lo e houve uma resposta do outro lado que foi: eu não tenho pedalada para vocês. Mas eu gosto de pensar que ele considerou ali por um instante. Se não sabem o que é, vão à procura. Ora bem, o Pé Descalço, isto é uma aventura extraordinária. Como é que te surge esta ideia de ires da Suécia a Portugal sem um tostão? Antes de irmos aqui ao lado humanitário da coisa, vamos para, é fácil. para a parte prática. Eu há uns anos atrás passei uma situação particularmente difícil do ponto de vista financeiro. Tive a sorte de ter pessoas que me ajudaram, mentores que me ajudaram a crescer e a desenvolver o pouco que eu sabia e a transformar-me em alguém que hoje em dia é consultor financeiro. Às vezes as pessoas perguntam como é que um consultor financeiro tem dificuldades e a resposta é não, como é que um professor em dificuldades se transforma num consultor financeiro. Sim, eu acho que se há alguém que pode dar consulta sobre finanças é alguém que passou um bocado soube como conjugar tudo para conseguir sobreviver. Só que sabes, cada vez que eu falava com as pessoas ou que fazia qualquer workshop ou palestra sobre o assunto, as pessoas diziam sempre: é giro, mas é um bocado deprimente isso do gasto menos, pouco mais. Você tem que arranjar alguma coisa que seja uau e que seja entusiasmante para as pessoas ficarem com vontade de melhorar as suas vidas. E tu pensaste, será vou-me despir? Ou então... Mas não foste por aí. Não, fui mais para a Suécia. Foste lá. A ideia era mesmo colocar-me numa situação difícil para provar que aquilo que eu queria explicar às pessoas e partilhar com as pessoas funcionava. Sim. E funcionou. Fala-nos lá como é que tudo isto começa. O primeiro dia desta saga, desta Odisseia que está aqui imortalizada. O primeiro dia começa comigo a aterrar no norte da Suécia, com uma mochilinha, nesta 1,80 para 2 dias e pouco mais. Ok. E aterrar... Foste lá de propósito para voltar para cá. Isso. Isso é incrível. Exatamente. Não foste ter umas vistas e tal? Sim, mas neve. Mas eu gosto de pensar de tu chegares lá e dizes, bom, agora, de volta à casa. mas no fundo foi exatamente o que aconteceu. A ideia era ser genuíno e colocar-me a mim próprio naquela situação, até porque tu, quando estás numa situação realmente difícil, funcionas de maneira diferente, não é? E o que é certo é que eu cheguei, olhei à minha volta, de 25 graus negativos, agora vamos para casa. E assim foi. E em alguma altura tu pensaste, porquê? Porquê é que eu meti nisto? Não, sabes... Tens uma grande força, sim. Alguém perguntava a certa altura, ainda antes de eu ir, ouve lá, mas tu estás bem? Vais levar um cartão de crédito no bolso? Como é que... Não, eu tenho a certeza que chego. Mas porquê? Não conseguia explicar. O que eu sei é que quando as pessoas definem uma meta... Eu vou dar um exemplo. Lembras dessa primeira vez que nos encontramos no Porto? Sim. À 1 da manhã já os miúdos dormiam e ainda a multidão esperava pelo teu autógrafo. Eu meti na minha cabeça que havia de ser entrevistado por ti. Vai ser incrível! E conseguiste! E cá estou. Como? Eu não sei! Eu fui manipulado para isto acontecer! Não, tenho todo o gosto em estar entrevistado. Porquê é que escolheste a Suécia e não outro país? Porque a ideia era ficar dentro da Europa, porque apesar de tudo eu tenho uma família... Não convinha ires muito longe, tipo... Sim. Não, mas tu podes fazer Pé Descalço 2.
China-Portugal. Alasca, uma coisa assim, não sei. Sim. Vamos ver. Agora, Alasca pode ser. Por agora estamos concentrados, eu, a Paula, Urbanos e todos os intervenientes no processo, a fazer chegar o livro a muitas pessoas. Achamos que tem muito sumo para ajudar muita gente, até porque Portugal está nesta fase especial, não é? E achamos que, por outro lado, não faz sentido fazer uma segunda viagem enquanto as pessoas não souberem da primeira, porque senão, quer dizer, fica no saco, não é a ideia. Claro. Agora, Carlão, tu eras pessoa para fazer uma coisa destas? Ou já fizeste sem crime. Uma viagem de pé descalço? Sem crime. Não há crime nenhum ali. Não sei. Não sei mesmo. Acho que não conseguia. Não sei, tenho que ler o livro para apanhar umas dicas. Bom, tu de porque... carro não podias ir a conduzir, não é? Pois isso não. Tens esse handicap. Mas gosto de viajar e Gostas deste lado imprevisível, tipo, sim, não vamos aqui seguir muitos livros de... Agora, sem nada no bolso, fogo, é de homem. Ricardo, eu acho que tens que fazer aqui uma espécie de um trailer ou de um teaser para as pessoas. Fala-nos lá de acontecimentos, destaca qualquer coisa que tenha acontecido e que seja uma boa ilustração daquilo por que tu passaste. Olha, a primeira noite, por exemplo, eu aterrei com a ideia de encontrar couchsurfing e de planear a viagem no dia seguinte e de arranjar uma solução. Nada disso aconteceu. Portanto, eu dei por mim a dormir no átrio da biblioteca, num cadeirãozinho que há lá num canto, encostadinho. Mas deixaram de fazer isso ou foi assim à socapa? Foi à socapa. Puseste um livro no colo, como quem diz, estou aqui a estudar. Muito tranquila e às 5 da manhã tocou o despertador e às 6 foi a minha vida. Portanto... Era quentinha a biblioteca? Era muito quentinha e felizmente isso não havia dúvidas. Agora, o que é que eu destaco mais da viagem toda? Olha, destaco as pessoas. Destaco as pessoas que me ajudaram a viajar. Não é? Destaco, por exemplo, o camionista que me deu boleia e que a meio do dia para e diz: epá, eu tenho sopa, se quiseres partilho contigo. Dá para 2, a gente mete mais 2 canecas de água e isto funciona. E era sopa de carne. Eu confesso que detesto sopa de carne. Mas também não percebi onde é que aquilo andou a minha vida toda, porque era fantástico. Era uma receita da avó, não sei o quê. Tomaste nota? Não, porque aquilo era letão, portanto, a gente entendeu. Ok. O que é que eu destaco? Destaco as pessoas. Destaco as pessoas que me ajudaram a viajar, as pessoas que me ajudaram a comer, destaco as pessoas que se disponibilizaram para me dar um teto. Sabes que eu, em 13 dias de viagem, nunca dormi na rua. Isso é fantástico. Nunca dormi na rua. Isso dá esperança à humanidade. Dá esperança à humanidade. Sentiste isso? Deves ter saído desta viagem a pensar, afinal, a humanidade não é assim tão... Sabes que essa foi uma das coisas que eu comprovei. Uma das coisas que eu ia hoje, por exemplo, no Facebook, e que muitas pessoas vão perguntando: epá, mas e se fosse assaltado? E se fosse atacado? Tinhas planeado isso? Estavas preparado para... isto pode dar merda. Não, sabes que quando tu achas que o mundo conspira contra ti, tipicamente vai acontecer alguma coisa má. Quando tu achas que há pessoas boas no mundo e que te podem ajudar, pode parecer ingênuo, mas o que é certo é que eu em 3 dias estava em Portugal. Isso é fantástico. Isto merece aplausos.